porque não é por outra coisa senão que nós não criamos expectativa naquilo que nós falamos. Sabe, muitas das orações que você faz, Deus responde, só que você não dá conta que Deus responde. A pergunta é por quê? Porque você não presta atenção àquilo que você pede. É que nós temos tantas orações voltadas para Deus. Deus me dá isso, Deus me faz aquilo, Deus... Sim, isso é bom. Só que Deus responde o que nós pedimos, mas nós não prestamos atenção ao que nós pedimos. Eu quero te desafiar a fazer algo. Escreva num caderno, de hoje em diante, aquilo que você pede a Deus e vai acompanhando no teu caderno se Deus não te dá aquilo que você vai pedindo a Ele. Ou seja, a Bíblia nos garante que a expectativa de um justo nunca será frustrada. E o bom é que nós não somos justos por nossas forças. Cristo é a nossa justiça. Uau, Ele se fez pecado por amor a nós, para nos tornar justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, abaixo do versículo 21, diz que aquele que não tinha pecado se fez pecado por amor a nós. Uau, isso é amazing, maravilhoso. Ele que nunca pecou, não se fez pecador, se fez pecado por amor a nós. Amém, irmãos? Prontos. Esse fundo está me deixando bem sensível. Vamos lá. Nós queremos falar sobre embaixadores de Cristo. Eu creio que os irmãos puderam ver nos flyers. Então, eu queria rapidamente convidar você a abrir a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 20. Vamos começar no versículo 17, vamos terminar no versículo 20. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 até o versículo 20. Já achamos, irmãos? Coríntios está lá no Antigo Testamento, né? Não é isso? Está no Novo Testamento, sim. Novo Testamento, ou novo o quê? Novo Pacto, Nova Aliança. Estamos já? Sim, capítulo 5, versículo 17 até o versículo 20. Estamos, né? Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já, e eis que tudo se fez, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Palavra do Senhor. Ok. Então, irmãos, nós temos aqui como nosso tema embaixadores de Cristo. E nada melhor do que começar a compreender, antes de tudo, o contexto, o cenário desse capítulo. Apóstolo Paulo, conhecido como apóstolo dos gentios, porque Deus, quando chama os 11, Ele chama os 11 não para irem em outros locais, senão para estarem na casa de Israel. Lá em Mateus capítulo 10, Jesus diz que ficassem na casa de Israel, que não fossem os samaritanos ou os gentios, que pregassem apenas para os judeus. Mas nós vemos que mais tarde, em Atos dos Apóstolos, Deus tem um chamado especial para um judeu, que eles manda para os não-judeus. Deus chama particularmente Paulo. Muita gente fica aí a falar que não, o nome dele era Paulo, depois tornou-se Saulo. Não, na verdade Paulo e Saulo é o mesmo nome em linguagens diferentes. Deus não mudou o nome dele literalmente, embora que Deus mudou a sua história. E só para ver aqui um parênteses, Deus pode não mudar o teu nome, mas Ele muda a tua história. Você vê que quando nós nos encontramos com Ele, Ele muda a nossa história. Eu gosto de afirmar que Deus não muda a nossa cara, Deus muda o nosso caráter. E Paulo se encontra com Jesus, e Jesus muda não o seu nome, mas muda a sua história. Deus muda não a sua cara, mas muda o seu caráter. Por isso é que nós vemos que depois Paulo prega, anuncia o Evangelho, e muita gente fugia, muita gente negava. Esse é aquele que nos perseguia. Então as pessoas estavam focadas no nome, estavam focados
na cara, só que Deus tinha alguma coisa melhor que estava na história de Paulo, que estava no caráter de Cristo, no Paulo. E a Bíblia vai nos afirmando que esse mesmo apóstolo começa a pregar a palavra e ele foi enviado para pregar a palavra àqueles que os outros judeus não pregavam, os outros discípulos não pregavam. E ele foi pregando, e ele traz uma nova abordagem, em 2 de Coríntios, falando do ministério da reconciliação. Ministério, em termos simples, é serviço. Então ele vem falando do serviço da reconciliação. O que é reconciliar? Reconciliar é voltar a existir ou voltar a estabelecer acordo, voltar a estabelecer relação. Estamos juntos, irmãos? Então ele vem fazendo isso e ele vai explicando sobre isso. E ele diz que Jesus foi enviado pelo Pai para ser o elemento por meio do qual nós seríamos reconciliados. E a Bíblia vem nos dizendo que ele, aleluia, ele agora se torna como se fosse uma porta. Não como se fosse, não. Ele é a porta. E todo aquele que nele entra tem uma nova história, tem uma nova vida, tem novas características. Por isso ele começa a dizer, se alguém está em Cristo, uau, esse é um dos meus textos favoritos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não, é que ele compreende que quem nós somos em Cristo é uma coisa muito difícil para descrever. Ele não encontra uma expressão melhor do que dizer que nós somos uma nova criação. Mas que criação é essa? Eu não sei, eu só sei que em Cristo nós somos uma nova criação. E ele escreve, se alguém está em Cristo, nova criação é. Ele diz que essa nova criação, as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Sabe, só que o novo que se usa nesse texto é um novo especial. Não é que Deus está tentando dizer que Deus vai nos reconstruir. Não, Deus está falando que vai nos construir. Não é que Deus está falando que com o mesmo material vai formar um outro. Deus está dizendo que vai formar um outro do outro. Quer dizer que nós agora somos criados não do Adão, que é pó, mas somos criados de Adão, que é Espírito, Jesus. Não do primeiro Adão, mas do segundo Adão. Não do Adão que peca, mas do Adão que não peca. Aleluia. Então, a Bíblia nos ensina que ele continua dizendo que Cristo, ou melhor, Deus estava em Jesus. O Pai estava em Jesus, se reconciliando na cruz com Ele mesmo. Ou seja, é Deus querendo trazer a relação que tinha com os homens, ou com os homens que perdeu sem Adão. Então Deus, Ele mesmo, querendo se reconciliar conosco em Cristo Jesus, o executa na cruz. Não, quem matou Jesus não foram os homens. Quem matou Jesus foi o Pai. Não, mas o Pai não matou Jesus por outra causa senão por nós. Ou seja, a morte que nós merecíamos, Ele tomou. E quando o Pai olhava para Jesus, Ele não via Jesus. Ele via o Paulo, Ele via Noemi, Ele via a Júlia, Ele via o Moisés, o Salomão, o Adilson e assim por diante. Ou seja, em Jesus estávamos todos nós que cremos nele. Um só homem pecou, e por esse homem veio o pecado. Um só homem morreu, e por esse homem veio a salvação, diz a Bíblia em Romanos. Então, Deus estava em Cristo se reconciliando conosco. Veja como isso é tão maravilhoso. É que ninguém consegue se reconciliar com Deus senão por meio de Deus. Melhor, ninguém consegue se reconciliar com o Pai senão por meio de Cristo. Mostrando que o homem não consegue trazer acordo entre ele e Deus. É mesmo só Deus que pode fazer isso. E a Bíblia nos ensina que ele se reconciliou conosco por meio de Jesus. Uau, isso é maravilhoso. Sabe, a coisa que mais me assusta na Bíblia é exatamente a coisa que mais me alegra na Bíblia. E nada mais me constrange, e nada mais me assusta, me aterroriza do que o amor de Deus. Porque é o que está certo indo atrás do que está errado. É o santo indo atrás do pecador. É o puro indo atrás do iníquo. É o justo indo atrás do injusto. É Deus indo atrás do homem.
Eu até poderia me gabar, uau, eu sou tão especial, como muitos pregadores pregam por aí. Eu sou tão especial. Deus desceu do seu trono e veio por amor, né? Ele veio por mim. Na verdade, o foco o foco não sou eu. O foco é o amor. Não sou eu quem fiz Deus descer. É o amor de Deus por mim que Ele fez descer. Então, a glória não está no amor. Não é o especial, não é o homem. É o amor de Deus. Percebemos? E a Bíblia nos diz que por amor a nós, Ele veio. Aleluia! What amazing! E a Bíblia diz, né? Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, Deus veio resolver o mundo. Não, mundo. Vocês são culpados em Adão. Mas eu nem vim falando da vossa culpa. Eu só vim dizer que eu vos amo. E porque eu vos amo, vou pegar Jesus, vou executar na cruz e vou vos dar o que Ele merece. Ou seja, o que vocês merecem eu darei a Jesus. E o que Jesus merece eu darei a vocês. É por isso que a justiça de Deus nunca pode ser vista na mesma holística, na mesma ótica que a justiça dos homens. Justiça na ótica dos homens é dar a cada um segundo o que merece. E segundo o que nós merecemos é a morte, é o castigo eterno, é o inferno. Mas o que é que nós recebemos em Cristo Jesus? É a salvação, é o perdão. Perdão não se pede, perdão se recebe. Perdão é como a misericórdia. Ainda que você peça, se aquele que o dá, ou se aquele que o dá não o quiser, não fará. Ou seja, o perdão não depende da tua petição, nem sequer a misericórdia, mas daquele que o ouve. E o apóstolo Paulo começa a nos dizer que nós agora recebemos um novo ministério, dizendo que nós temos uma nova configuração, somos uma nova pessoa, ou melhor, somos novas pessoas. E ele diz que nós somos embaixadores da parte de Cristo. É onde vem a expressão embaixadores de Cristo. Mas nós não vamos conseguir compreender o que o apóstolo Paulo queria dizer com o fato de nós sermos embaixadores de Cristo, se antes nós percebemos o que significa embaixador. Embaixador é o representante oficial de algum país no estrangeiro. Estamos juntos, irmãos? Embaixador é o gostei dessa cima. O embaixador é o representante oficial de um país no estrangeiro. Supomos que nós estamos aqui, supomos que esse local é estrangeiro para mim. Não que seja, né? Para me sentir em casa. Supomos que esse local é estrangeiro para mim. Eu sou o embaixador da minha casa nesse local. Tá? Porque eu estou a representar a minha casa nesse local. Eu sou embaixador da minha igreja nesse local, porque eu estou a representar a minha igreja nesse local. Mas atenção, a expressão embaixador não se pode aplicar a qualquer pessoa. Portanto, existem critérios, existem elementos que te configuram como embaixador. É por isso que eu disse que embaixador é o representante legal, representante oficial, representante reconhecido. Quer dizer que não é qualquer cidadão angolano que se torna um embaixador em outro país, não. Em muitos países tem um embaixador, ou seja, a embaixada angolana está em vários países. Nós temos embaixador de Angola na China, no Japão, nos Estados Unidos, em Moçambique e em todos os países que se pode mencionar. E é interessante saber que nem todo cidadão angolano que vai nesses países se torna embaixador. Mas o embaixador é aquele que tem licenciatura em relações internacionais e que estuda elementos voltados a isso. Ou seja, que tem credenciais que o tornam embaixador. E o apóstolo Paulo começa a dizer que nós somos embaixadores de Cristo. E se ele diz que nós somos embaixadores de Cristo, ele quer dizer que existem coisas que nos tornam embaixadores de Cristo. E o primeiro que eu posso aqui mencionar, como ele já fez menção, é nascer de novo. É um novo nascimento. Eu gosto de dizer que em João capítulo 3, nós aprendemos com Jesus que para nós sermos salvos, não precisamos apenas nascer de novo, mas nascer novo. Você sabia que você nasce antigo? Você sabia que você nasce antigo? Não, o que significa nascer antigo? Nascer antigo é ser uma nova pessoa, mas com uma velha natureza.
E nascer de novo é ser uma mesma pessoa, como no sentido de ser apenas, quiçá, físio, né, ou anatomicamente falando, mas com uma nova essência. Portanto, é necessário que nós em Cristo nasçamos novos e de novo. Por que é de novo? Porque já nascemos como homens. Já nascemos como homens, mas vamos nascer no Espírito, na água. E João capítulo 1, versículo 12 diz que... Alguém lembra do que diz? Igreja, alguém lembra? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder, na verdade é direito, deu-lhes o poder ou direito de serem chamados filhos de Deus, aos que nasceram, não segundo a vontade dos homens, mas a vontade de Deus. Ou seja, quando nós nos tornamos, ou o elemento que nos torna embaixadores de Cristo é sermos filhos de Deus. E ouça, ninguém tem o direito de ser embaixador sem antes ser filho. O embaixador de Angola nos Estados Unidos, é um cidadão angolano a representar Angola nos Estados Unidos. Quer dizer que o cidadão congolês não pode ser o embaixador de Angola em outro país. É necessário ser angolano para ser embaixador de Angola. Estamos juntos até aqui, irmãos? Portanto, para sermos embaixadores de Cristo, é necessário nós sermos filhos de Deus. Ser filhos de Deus nos torna, nos configura, nos caracteriza como embaixadores de Cristo. Porque nós temos uma cidadania, a cidadania divina. Está escrito em Filipenses que nós somos dos céus, da onde esperamos aquele que vem nos pegar, daquele que vem nos buscar. Amém, irmãos? E o embaixador, ele tem credenciais, como já falei. Ou seja, o embaixador deve saber falar, né, português, que é a língua oficial daqui em Angola. O embaixador deve conhecer a cultura angolana. O embaixador deve conhecer a história angolana. Então, o embaixador em Cristo precisa ser uma pessoa santificada, purificada. Por isso é que Efésios capítulo 2 nos ensina, no versículo 8, que somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E a Bíblia nos ensina no versículo 10 que Deus preparou obras para que nós andássemos nelas. E os embaixadores de Cristo andam debaixo das obras que Cristo predestinou que nós andássemos nelas. O que eu quero dizer é que antes de você existir, Deus fez existir, antes de você existir, Deus fez existir obras das quais você deveria andar nelas. Eu creio no agendamento divino. Eu creio que tudo o que estamos a viver, Deus já preparou. Tudo no sentido que os irmãos conseguem entender. Não quer dizer que tudo é da vontade de Deus. Mas existe uma vontade de Deus para todas as coisas na nossa vida. E existe um agendamento divino sobre todas as coisas. E a Bíblia nos ensina em Efésios capítulo 2, versículo 10, que Deus já preparou as boas obras para nós andarmos nele. Então, a Bíblia diz que nós andamos sobre as obras. É como se nós tivéssemos um tapete vermelho. Nós só andamos sobre o tapete. Nós não colocamos o tapete, nós só andamos sobre o tapete. O que eu quero dizer é que nós só andamos debaixo daquilo que já foi estabelecido. Nós só obedecemos, nós só seguimos. É por isso que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, aleluia. Embaixador é a graduação mais elevada que uma pessoa pode ter num país estrangeiro. Ou seja, aqui em Angola, o presidente representa Angola. O presidente representa todos os angolanos. De tal maneira que nós... Já falou um pouquinho de política. E nós não gostamos daquele senhor, né? Estamos na igreja, você não gosta dele? Irmã... Pronto, você sabe de que eu estou a falar. Né? Do presidente daqui de Angola. Está nos fazendo sofrer, boi, né? Toma agora pessoas incríveis, né? Pronto, nós sabemos que o presidente é que basicamente toma as decisões do nosso país. Ou seja, ele que luta por nós. Epa, entre parênteses.
Ou melhor, ele que deveria lutar por nós, ele que deveria decidir por nós. Ou seja, ele é o representante de Angola. Quando quer existir ou quando quer se estabelecer políticas estrangeiras ou quando tem reuniões diplomáticas, ele é quem nos representa. Caso ele não esteja, nós temos o embaixador. Então, eu quero dizer que o grau mais elevado não é o estrangeiro. No estrangeiro é ser embaixador. Quer dizer que depois do presidente, no estrangeiro está o embaixador. Eu quero dizer que depois de Cristo, na terra está o homem. Não quero colocar o homem num nível muito alto. Eu quero colocar o Cristo num nível muito alto. Porque o homem só chega longe por causa de Cristo. E se alguém chegou longe sem Cristo, não chegou longe, isso é ilusório. Eu gosto do que o Maran diz, grandes responsabilidades, né? Como é que diz? Grandes poderes. Ok, grandes poderes exigem outros termos, né? Grandes responsabilidades. Esse irmão gosta muito de filme, né? Pronto. Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Ou seja, a Bíblia quer dizer que nós estamos no nível de maior graduação. Ou seja, quer dizer que aqui na Terra nós somos especiais. Não, deixa eu te explicar. Nós podemos ser todos bem bonitos, bem especiais e assim por diante. Mas se vir aqui filho de um presidente, você sabe, meu irmão. Primeiro é ele. Não é isso, irmãos? Não, agora a Bíblia está a dizer que nós somos filhos de Deus. Somos embaixadores. Quer dizer que na ausência de Deus, estamos nós. E se isso é, como tal, uma coisa maravilhosa, grande poder, eu quero te dizer que grandes poderes implicam grandes responsabilidades. Não, quem é seduzido pelo poder, ele cai. Portanto, quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, ele não está a dizer apenas que vocês têm o poder de representar Deus na terra. Mas está a dizer que vocês têm a responsabilidade de representarem Deus na terra. E quando eu ouço que eu sou representação de Deus na terra, eu fico muito feliz, porque eu ando na paz do Senhor, porque eu sei que o homem, quando olha para mim, um pecador que não conhece Jesus, quando olha para mim, ele sabe que eu sou dele, que ele é meu e que nós somos. Gostei dessa. Nós somos um do outro, ele é meu, eu sou dele, nós somos. Mas não é só questão de. Não é apenas isso. Há dias atrás eu falava com uma aluna minha e ela falava da dura carga que ela tem carregado. Seu pai é apóstolo, ou seja, um ministro de Deus, e o pai dela, olha, é uma coisa muito pesado. Ela diz que ela não pode sair, o pai tem que saber da vida dela toda. Quer dizer, quando ela entra no quarto, ela não pode fechar o quarto. Porque o pai não sabe se está lá com quem, se está a falar com quem. Todos os dias tem um momento em que o pai pede o telefone para saber se ela conversou com quem. E eu me lembro que no dia em que eu estava a falar com ela, foi antes de ontem, eram acho que 19 horas. Eu estava ali respondendo, meu coração, meu Deus, esse pai pode me procurar, vai vir lá na instituição. Mas sabe, esse pai compreendeu de forma errada a responsabilidade que tem. Mas ele, na verdade, o que ele queria fazer? Ele percebe que tem uma grande responsabilidade. Ele é um representante e que a sua filha também deveria lhe representar de forma correta. Eu não estou a dizer que ele fez de forma correta. Mas nós precisamos compreender que quando nós somos embaixadores de Cristo, quer dizer que nós temos uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade muito grande, muito pesada. Amém, irmãos? E o que é que fazem os embaixadores? Representam um governo ou um estado onde eles estão. Quer dizer que Deus faz com que nós sejamos aqueles que eles vão representar aqui na terra. Veja como isso é maravilhoso. Eu gosto muito de fazer essa hierarquia bíblica ou santa, né, da Trindade, colocando o homem em Deus, né, no Pai, no Filho e no Espírito. Vê, é que o Pai, né, é a representação dos céus. O Filho é a representação do Pai. O Espírito é a representação do Filho. E a Igreja é a representação do Espírito. Ou seja, todos eles representam só o Pai. Aleluia, irmãos.
nós representamos o Pai. E é maravilhoso que a Bíblia nos diz que nós viemos para representar Deus, não para substituir Deus. Deus não nos mandou substituir Deus, nos mandou representar Deus. Vocês viram? Deus nos mandou representar a Ele. Só que Deus é uma imagem mística para os homens ser compreendido. Deus é uma figura, como é que eu posso dizer? Parece que é perfeita demais para o homem se assemelhar. Deus é uma imagem muito difícil para o homem se comparar. Deus é perfeito. Deus é santo. Deus é Deus. Então Deus em Cristo se torna uma forma que se pode ser imitado. Deus em Cristo se torna uma forma humana divina, divina humana. Ou seja, Deus em Cristo nós vemos Deus que o homem pode viver, ou seja, que o homem pode se relacionar. Nós em Cristo vemos que o que é impossível se torna possível. O que não se pode, na verdade pode. O que é imponível, é ponível. Pronto, o que é impossível, na verdade é possível em Cristo Jesus. E nós somos a representação de Cristo. E como eu disse, família, isso é uma coisa não apenas bonita, não é apenas um grande privilégio, eu represento a Cristo, sabe? Dentro desse grande privilégio vem uma grande responsabilidade. Sabe, também você sente que eu sou juventude da igreja anglicana e eu tenho que representar corretamente a igreja anglicana. E você sente o peso disso. Aí você pode dizer que eu sou filho do pastor X, do irmão X, da família X. Eu tenho um peso muito grande para representar. Mas eu quero que você também perceba que você é filho de Deus. Portanto, você tem uma grande responsabilidade. Por isso é que a Bíblia não aceita de nós uma coisa diferente do que ser irrepreensíveis. A Bíblia nos diz que nós devemos ser irrepreensíveis. O que significa ser repreensível? Significa ser ou estar no estado de não ter nada para se repreender. Irmão, desculpa, até creio mesmo na Bíblia, mas não está a ser muito literal. Sim, ser irrepreensível significa que eu não tenho nada a mudar, ou seja, que não tenho nada que se possa repreender. Mas estás a falar que nós temos que ser perfeitos. Sim, estou a falar isso. Não, irmão, estás consciente do que estás a falar? Bem consciente da minha vida. A Bíblia nos ensina em Mateus, capítulo 5, versículo 46. Diz assim: sedes-vos perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Não, Deus não espera de nós coisa diferente do que perfeição. Deus não espera de nós coisa diferente do que isso. Não, mas irmão, eu nunca estarei no nível de dar isso para Deus. Eu nunca estarei no nível de representar isso perfeitamente. Concordo contigo, Deus também concorda contigo. Por isso é que Deus, sabendo disso, Ele envia o seu Espírito. Aleluia. Não, é que o Pai é a perfeição. Jesus é a perfeição do Pai que pode ser imitado pelos homens. E o Espírito, Ele que faz com que os homens possam alcançar a perfeição, a santidade, a pureza. Enquanto que no Novo Testamento as pessoas eram puras, porque faziam o Novo Testamento, as pessoas são puras porque têm o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos torna santos. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo. Todo embaixador tem uma forma de se apresentar. Todo embaixador tem uma linguagem que usa. Dificilmente você vai ver um embaixador a falar coisas de forma anárquica. Dificilmente você vai ver um embaixador vestido como se fosse um mendigo. Dificilmente você vai ver um embaixador a reagir como se fosse um homem comum. Quando o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, ele quer dizer que nós temos responsabilidades. Nós temos que ter, sabe, essa compreensão de que nós somos filhos de Deus.
Portanto, tudo quanto a gente vai fazendo, a gente deve fazer com essa consciência de que nós somos filhos de Deus. Significa que eu estou a falar, eu estou a agir, eu estou a reagir, sabendo que as pessoas vão olhar para mim não como Paulo Serrão, mas como filho de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Os embaixadores são intermediários. Os embaixadores são intermediários. Sabe, quando um presidente quer ir num país onde tem embaixador daquele país, no país anfitrião, o embaixador é que cria da logística, é que se responsabiliza da logística, onde é que o presidente vai ser recebido, onde é que o presidente vai estar, todas essas coisas. O Bíblia nos ensina que Deus em Cristo virá. Ele virá nos buscar. E a Bíblia nos fala que intrinsecamente a volta de Cristo está ligada à igreja. Mateus capítulo 24 diz que se não fosse por nós, a sua igreja, aqueles dias não seriam abreviados. Quer dizer que nós temos um peso, nós somos intermediários. Deus está nos céus e está na terra em cada um de nós. E esse texto nos fala muito da reconciliação. Ou seja, Deus está nos enviar em Jesus como pessoas que vão reconciliar os outros com Ele. Por isso é que a Bíblia diz nesse mesmo versículo, versículo 20, que o Filho roga que nós nos reconciliemos com Deus. Sabes o que é rogar? Rogar é suplicar, é Deus suplicando, é Deus rogando, clamando que nós nos reconciliemos com os homens. Sobretudo, nós nos reconciliemos com Deus. O que faz um embaixador? Ele é um meio de comunicação. Ou seja, a mensagem oficial vem da embaixada. Se eu estiver em Portugal, eu posso ver um monte de informações, mas a realidade, a informação credível, eu vejo, eu sei de lá da embaixada. Perguntei para um amigo meu, ele faz essas coisas aí de documentação. Eu lhe perguntei, o que é necessário para ter documentos para viajar lá para Portugal e assim por diante? E aí ele me disse, eu até posso dar umas dicas, mas vamos lá na embaixada de Portugal para você saber. Ou seja, é na embaixada que você tem informações. É na igreja. A igreja é a embaixada de Cristo. A igreja que tem a Bíblia. A igreja que tem a responsabilidade de falar de Deus. Deus não deu a responsabilidade de falar dele para quem ainda não lhe ouviu. Você não pode falar o que você não viu. Você não pode testemunhar o que você não viu. Você não pode testificar o que você não viveu. Por isso é que Jesus nunca diz aos discípulos, ide, sem antes dizer, vinde. Nós somos o meio de comunicação de Deus aqui na terra. Eu quero dizer que Deus pode usar e usa quem quer. Deus usou uma jumenta para falar. Mas hoje Deus usa a minha boca, a tua vida, para comunicar a sua vontade. Não, jumenta foi apenas um milagre, mas Deus não nos leva, nossa vida não é de milagre em milagre, nossa vida é de princípio a princípio. Milagres são exceções. Portanto, nós somos aqueles que devem representar Deus na igreja, na escola, na universidade. Nós, não outras pessoas, nós. É por isso que eu não gosto de ver quem não é de Deus a falar coisas de Deus. Dá raiva. Mas é uma raiva santa. E o que é que faz uma embaixada? Ele cuida dos assuntos dos cidadãos. Cidadãos é o correto. Ele cuida dos assuntos dos cidadãos no estrangeiro. Quer dizer que a embaixada é que vai resolver as situações que eu tenho. Supomos que eu sou cidadão angolano em Portugal. Quem vai resolver os meus problemas é a embaixada de Angola lá em Portugal. Quer dizer que os problemas da igreja, quem resolve é Cristo. E era suposto a igreja resolver o problema do mundo, e não o mundo resolver o problema da igreja. Mas hoje se vê o inverso. E o apóstolo Paulo, vendo isso, diz que você não tem vergonha. Não há entre vocês pessoas sábias que possam julgar vocês. Não há pessoas sábias no meio de vocês que possam julgar a igreja. Nós devemos refletir nessas coisas, irmãos. Porque nós somos embaixadores de Cristo.
Não, muitas pessoas gostam de poder. Eu não vim falar hoje de poder, eu vim falar hoje de responsabilidade. Não, poder é bom, mas grandes poderes implicam grandes responsabilidades. Portanto, Deus te selecionou em Cristo. Deus te elegeu em Cristo para ser o representante dele aqui na terra. E eu me pergunto, como eu tenho representado a Cristo na minha casa? Como é que eu tenho representado a Cristo na minha família? Como é que eu tenho representado a Cristo na universidade? E onde quer que seja. Família, ouça, se a maioria de nós pudesse ficar aqui de pé, pelo testemunho que nós ouvimos das nossas famílias, acredita, muitos de nós não poderiam ficar aqui. Acredita em mim, irmão. Principalmente os que vêm em frente. É o irmão que prega, mas é o irmão que abre a porta do seu quarto para receber a sua namorada. Um dia tenta só perguntar ainda, como é que é a mãe ou o pai, ou as irmãs, ou os irmãos, vai ser uma coisa drástica. Não era suposto ser assim. Era suposto nós sermos irrepreensíveis. Eu não estou a falar apenas para aqueles que servem a Deus, eu estou a falar para todos que são de Deus. Para todos que são filhos de Deus. Qual é o testemunho que a tua mãe, permita-me assim dizer, tem a teu respeito? Qual é o testemunho que a sua esposa tem a teu respeito? Qual é o testemunho que a sua namorada tem a teu respeito? Pai, mãe, namorada, os irmãos, tem muito que falar a nosso respeito. Um dia de forma descontraída vai lá, mamãe, é bom, lhe faz rir um pouco, lhe dá, não dá nada de dinheiro. Se você dá dinheiro, a mamãe vai falar algumas coisas assim. Então, mamãe, para ter quem eu sou, vamos lá. Você vai ouvir cada coisa, meu irmão. Pergunta nos teus irmãos, pergunta nos teus vizinhos, quem tu és? Nós somos embaixadores de Cristo. E como eu disse, era suposto nós representarmos a Cristo. Eu quero que você saia aqui consciente de que você tem uma grande responsabilidade. Não, eu falo de ti, mas me englobo nisso, me incluo nisso. Todos nós devemos sair aqui com uma grande responsabilidade. Compreendendo que assim como Cristo representou ao Pai lá no tempo em que ele vivia, os apóstolos representaram a Cristo ou ao Pai no tempo em que eles viviam, John Wesley e muitos outros homens que nós assistamos. Nós hoje, eu, Paulo Serrão, é que sou representante de Cristo aqui na terra. Todo o tempo Deus levanta um homem para lhe representar. E hoje, e esse é o nosso tempo. Eu gosto muito das nossas mães. Porque as nossas mães, na maioria das vezes, elas são a representação de Cristo nas nossas casas. Alguma coisa está errado e elas já nos falam, vamos orar. Tanta sabedoria, tanto conhecimento. Claro que existem também as 5 tolas. Mas sabe, isso não era suposto ser apenas das mães. Ser apenas dos pais. Era suposto ser de todos que são filhos de Deus. Então, eu quero terminar essa mensagem, essa exortação, dizendo que nós somos embaixadores de Cristo. E, sabe, o embaixador vive no estrangeiro. O embaixador, ele está lá no estrangeiro, mas ele é conduzido pelas regras do país onde ele é originário. Quer dizer que se eu sou embaixador, todo era Portugal não, embaixador de Angola, né? Em Brasil, eu vou viver em Brasil, obedecendo as regras de Angola. Quer dizer que nós somos embaixadores de Deus aqui na terra, para seguirmos não a regra desse mundo, mas a regra daqueles céus. Por isso é que ele diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Estamos na terra, mas nós não somos da terra. Todo embaixador tem uma linguagem dele, tem uma língua natural. Não esqueçamos que Deus nos chamou para sermos embaixadores. Amém, irmãos? Chamou-nos para nós representá-lo. Chamou-nos para manifestá-lo diante dos homens. Saiba que todas as vezes que as pessoas quiserem ter um encontro com Deus, eles devem ter, sempre que se encontram comigo. Tem um irmão, uma irmã, uma pessoa, outra, que quando você olha para ela, você diz que
Olha, quando eu olho para aquela pessoa é como se eu tivesse me encontrando com Deus. Era suposto que isso fosse dito para todos nós que somos filhos de Deus. A título de exemplo, sempre que eu olho para a irmã da irmã Júlia, eu penso na irmã Júlia. Sempre que eu olho para a irmã Júlia, né? Eu olho para a nossa mamãe. Porque elas são parecidas, têm aparência. E era suposto nós nos parecermos com Cristo. Não era necessário ter tanto esforço, tipo, não é necessário. Não era necessário muito esforço para nós, para verem que nós nos parecemos com Cristo. Deus nos chamou para sermos a sua representação. Que Deus nos ensine a guardar essa mensagem. Que Deus nos ensine a praticar essa mensagem. E que o Espírito Santo, por misericórdia, nos ensine a representar a Cristo. Em nome de Jesus, amém?